Você quer aprender a ativar a queima da gordura? Nesta aula, eu irei te mostrar como é possível fazer isso. Me chamo Salisa Santana, sou nutricionista há 13 anos e sou especialista em nutrição ortomolecular, saúde pública e naturopatia clínica funcional. Sou mãe e já atendi mais de 2.000 pacientes, online e presencial. E um dos fatores que mais incomodam meus pacientes é o excesso de peso e as comorbidades associadas, que são resistência à insulina, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, hipotireoidismo, entre outros. Hoje eu vou trazer para vocês a história de uma das minhas pacientes, de uma outra das minhas pacientes. Ela é enfermeira, já havia tentado inúmeras vezes fazer dieta, mas nunca conseguia concluir ou logo se desmotivava e desistia da dieta. Ela estava 16 quilos acima do peso que ela se sentia bem e havia desenvolvido hipertensão. Já apresentava também alguns sintomas de que o corpo estava bastante inflamado. Sentia dores nas pernas diariamente, tinha retenção de líquido ao final do dia. E foi aí que ela viu uma amiga que havia sido acompanhada por mim e entrou em contato. Conheci um pouco da sua história, né? E a convidei a fazer o protocolo do meu programa Emagreça, Regenere e Viva. E ela topou. Aqui tem uma mensagem dela no 14º dia dessa dieta, já relatando que já havia perdido 8,5 kg, que não sentia mais as dores nas pernas. E lembrando, para que você possa entender como eu trato esses pacientes, você precisa entender como tudo isso começou. Eu fui criada vendo meus pais cuidando de pessoas e ajudando elas a recuperarem sua saúde através dos recursos naturais. E após ver inúmeras vidas sendo transformadas através dos benefícios que esses recursos naturais eram capazes de fazer, eu decidi que também gostaria de aprender mais para poder ajudar mais pessoas. Foi aí que eu ingressei na Faculdade de Nutrição em 2006, concluindo em 2010. A partir daí, eu já comecei a atender, principalmente pessoas que queriam emagrecer. E nisso eu fui buscando mais e mais conhecimento, aprimorando os métodos e cada vez mais trazendo resultados incríveis para as pessoas, ajudando elas a serem mais felizes consigo mesmas. Qual é o meu objetivo com essas aulas? Primeira coisa, desconstruir tudo o que você já aprendeu até esse momento sobre emagrecimento. Eu irei te ensinar os caminhos para o emagrecimento definitivo. Então, é nesse caminho que vamos seguir juntos. A aula 1 foi maravilhosa. Nela nós falamos como você pode emagrecer usando estratégias nutricionais pouco conhecidas. Mas vamos dar início à nossa aula? O tema de hoje é como acelerar a queima de gordura. E o processo de detox é uma excelente estratégia para acelerar a queima de gordura, porque equilibra o metabolismo e recupera as funções dos órgãos. Então, na aula anterior, eu falei que as toxinas, elas são disruptores endócrinos, ou seja, elas bagunçam todos os hormônios do nosso corpo, afetando o nosso metabolismo e a função dos órgãos. E o excesso de toxinas deixa a maquinária humana toda bagunçada. E como é que nós nos intoxicamos? Nós nos intoxicamos através de 3 vias principais: através daquilo que nós respiramos, do que nós comemos e do que nós usamos em nossa pele. Por exemplo, aqui nós vivemos em Salvador, uma cidade, uma grande capital, em que nem sempre a gente vive numa região em que tem bastante árvore para dar uma renovada no ar. Então a gente acaba inalando muito ar, poluindo. E junto com isso, vem também toxinas que ficam retidas no nosso corpo. E nós nos intoxicamos com aquilo que comemos quando passamos a fazer escolhas de alimentos mais industrializados, processados. Então, junto com esses alimentos, nós também acabamos ingerindo muitas toxinas. E quando a gente fala sobre a intoxicação através da pele, vem através daquilo que nós utilizamos. Por exemplo, cosméticos, maquiagens, sabonetes, desodorantes, muitas vezes vêm contaminados por metais pesados, com parabenos. Então, tudo isso acaba sendo agentes contaminantes para o nosso corpo. E o que normalmente acontece quando a pessoa está com excesso de gordura? Essas toxinas, elas se instalam nas células de gordura porque elas são lipossolúveis, ou seja, elas se dissolvem em gordura. Então, quanto mais gordura corporal nós temos, mais toxinas nós retemos em nosso corpo e, como eu já falei, mais bagunçado fica o funcionamento do nosso corpo, ocasionando o aparecimento de vários tipos de problemas, como a hipertensão, a diabetes, a esteatose hepática, disfunções na tireoide, problemas hormonais, estresse, depressão, câncer
entre outras doenças. Então, o que a dieta desintoxicante faz? Ela muda a polaridade das toxinas, ou seja, ela faz com que as toxinas elas se transformem em hidrossolúveis, para facilitar a expulsão dessas toxinas através do suor, do xixi e do cocô. Dessa forma, com as toxinas sendo eliminadas, o organismo ele passa a se equilibrar novamente, melhorando o seu funcionamento, evitando o aparecimento de doenças. E quando nós estamos intoxicados, o pH do nosso sangue ele fica ácido. A gente chama de acidose metabólica. E toda vez que isso acontece, nosso corpo ele começa a liberar cálcio dos ossos para tentar tornar o sangue levemente alcalino. O pH do nosso sangue ele fica em torno de 7,4, 7,45. E esse pH ele não pode mudar de forma nenhuma. Se muda um pouquinho, chega a 7,3, a gente pode dar um AVC. Se chega a 7,2, a gente infarta. Então, esse pH ele precisa estar dentro desse ponto, porque isso pode trazer vários prejuízos para o nosso corpo. E por que acontece isso? Então, começa a sair cálcio dos nossos ossos, porque o cálcio é um mineral que ajuda a alcalinizar o ambiente. Então, se você mantém o seu corpo com toxinas, cada vez mais o seu corpo ele vai retirar cálcio dos ossos para manter o pH sanguíneo dentro dos padrões de normalidade e evitar que você morra de infarto ou AVC. E caso esse pH ele seja reduzido só um pouquinho, pode causar esses problemas. E nisso você vai perdendo cálcio, desenvolvendo osteoporose, ou suas células elas também começam a perder magnésio, porque o magnésio também é um outro tipo de mineral que ajuda a manter as nossas células alcalinas. Então, à medida que isso vai acontecendo, as células vão se tornando ácidas e elas acabam sofrendo mutações genéticas, levando ao aumento acentuado dessa célula se tornar cancerígena. Toda célula mutante ela é ácida, ela é diferente das outras. Toda célula do nosso corpo ela é alcalina. Então, eu vou te mostrar aqui uma escala de pH para ficar mais fácil de você compreender isso. Então, aqui vocês podem perceber que essa escala de pH ela vai de 0 até 14, sendo que 7 é o pH neutro. Tudo que estiver a partir do 7, entre 7 e 14, indica ambiente alcalino. Tudo que estiver entre 7 e 0 indica que são as soluções mais ácidas. Então, aqui vocês conseguem perceber que existem alguns alimentos que costumam causar acidose metabólica. Então, se vocês verificarem nessa imagem, vocês vão perceber que tem alguns alimentos que têm um pH entre 0 e 1. E quais alimentos são esses? Refrigerante, sorvete, cerveja. Então, são alimentos que acidificam e muito o seu organismo, fazendo com que o seu corpo ele tente compensar, comece a retirar cálcio dos seus ossos, magnésio das suas células para impedir que seu pH sanguíneo ele seja alterado. Outro exemplo aqui de alimentos que costumam causar acidose metabólica: o café, o açúcar, né? Então, alguns alimentos estimulantes, eles também entram nesse papel de causar essa acidose metabólica. Outro grupo de alimentos são os alimentos cárneos, que têm um pH entre 3 e 4. O interessante é que a gente percebe que do outro lado dessa escala de pH, né, a partir do 7, nós encontramos os alimentos que têm o pH alcalino, que fica entre 8 e 9. E você consegue perceber que quais alimentos são esses? São as frutas, as hortaliças, os vegetais, as sementes, se consumidas cruas. Então percebam que esses alimentos eles tendem a alcalinizar o nosso corpo. Inclusive, vale ressaltar que um médico alemão chamado Otto von Berg, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ele comprovou cientificamente que no ambiente alcalino não existe doenças. Então percebam que o grupo de alimentos, nesse grupo aqui, no caso que são as frutas, os vegetais, eles tendem a manter o seu pH sanguíneo alcalino, impedindo que você desenvolva doenças. Então, quando você desintoxica o organismo, você libera as toxinas e deixa o seu pH sanguíneo mais equilibrado, trazendo mais saúde e restauração para o organismo. Então, a máquina humana ela é realmente incrível. Nosso Deus fez essa máquina perfeita e ela faz de tudo para manter o equilíbrio. Inclusive aquilo que parece doença é o nosso corpo tentando trazer o nosso organismo de volta para o equilíbrio.
O pH para o equilíbrio, como acontece nesse caso, né? A função dos órgãos também para o equilíbrio, as glândulas produtoras de hormônio, tudo isso faz com que o nosso corpo ele tente voltar para o equilíbrio. Então o nosso corpo ele luta e nessa luta surge o que chamam de doenças. Por exemplo, uma coisa que é considerada doença é a hipertensão. A hipertensão é outro recurso fantástico que Deus colocou no nosso organismo, porque é uma forma de conduzir sangue mais rápido para as extremidades. Então, o que normalmente acontece? Eu gosto sempre de usar como exemplo a obesidade. Quando a pessoa ela ganha peso, o que o organismo faz para compensar? Ele cria novos vasos e novas artérias para irrigar esses locais que excederam, no caso de gordura. Então, o nosso organismo, ele precisa, no caso, nossa bomba cardíaca, que é o nosso coração, ele precisa bombear sangue com mais força para conseguir transportar mais sangue e oxigênio para esses novos vasos e artérias que foram formados. Caso isso não acontecesse, não chegaria oxigênio nem nutrientes para essas novas regiões que foram formadas. Dessa forma, a pressão alta é um recurso positivo do organismo. O que não pode manter é esse estado. Então vamos resolver essa questão da obesidade. É muito importante que tenhamos a compreensão de tudo isso para que a gente possa viver de uma forma mais saudável. Outra coisa que também é considerado como doença é o colesterol alto. E geralmente o colesterol ele sobe por causa da presença de álcool no nosso organismo. Isso mesmo. Possa ser que você nem beba, nem utilize bebidas alcoólicas, mas o álcool ele pode ser produzido no seu próprio organismo através da fermentação por conta da combinação de alimentos de forma inadequada. A fermentação ela pode acontecer por irregularidade nos horários das refeições. Por exemplo, se você costuma comer a cada 2 horas, gente que começa a comer pela manhã e só para à noite, então você fica beliscando o dia inteiro, o que acontece? Quando você inicia o processo de digestão do alimento, normalmente o nosso estômago ele precisa de pelo menos 2 a 3 horas para finalizar o processo de digestão no estômago. Então o que acontece quando você fica beliscando o tempo inteiro? O seu corpo, o seu estômago, né, ele recebe aquele primeiro alimento e está ali iniciando um processo de digestão, por exemplo, do seu café da manhã. Aí quando for no meio da manhã, em menos de 2 ou 3 horas, você já vem e já coloca um outro alimento. O que vai acontecer? Aquela digestão, ela vai parar para receber um novo alimento que você está ingerindo. E nisso, você fazendo isso o tempo inteiro durante o dia, faz com que aquele alimento comece a fermentar dentro do seu estômago. E isso vai gerar vários gases, às vezes a pessoa fica cheia de gases durante o dia, e gases é um processo de fermentação e é uma consequência a presença do álcool nesse processo. Então o que o corpo faz? Ele começa a estimular a produção do colesterol, de LDL, de triglicérides, de VLDL, para justamente retirar esse excesso de álcool que foi formado, porque o nosso corpo ele entende que o álcool ele é tóxico para ele. Então ele cria esse mecanismo, aumenta os seus níveis de colesterol para retirar esse excesso de álcool que foi formado por conta da fermentação. E o que acontece? Esse excesso de colesterol, ele começa a se acumular também nas suas artérias. Ele fica também alojado no seu fígado. E quando fica alojado o excesso de colesterol no fígado, o que acontece? O seu fígado ele não consegue atuar de forma efetiva no processo de desintoxicação. Eu estou citando todos esses exemplos para mostrar para você que tem recursos no nosso corpo que são recursos de defesa. E a gente encara como doença e enfrenta dando remédio para baixar a pressão, dando remédio para reduzir o colesterol, e assim você vai intoxicando o seu corpo, ao invés de você mudar os seus hábitos. Por isso, é importante você tirar um tempo para desintoxicar, para liberar essas toxinas. E o processo de desintoxicação é essa forma de ajudar o seu corpo a dar essa descansada, dar uma limpada, dar uma regenerada. Mas, Salisa, você está falando de melhoramento do corpo, mas e a queima de gordura? Quando você regula o funcionamento dos hormônios, melhora o funcionamento dos seus órgãos, seu metabolismo ele também dá uma acelerada, e isso leva à queima de gordura. Outra coisa interessante é que esse protocolo também é anti-inflamatório. Ela ajuda a desinflamar todo o seu corpo. E o tecido adiposo em excesso inflama o corpo. E você perceberá que a sua memória, sua concentração,
melhorará absurdamente durante esse processo. Por isso que o protocolo tem esse nome, porque você emagrece, regenera o seu corpo enquanto isso e muda também a sua mente. Porque quando a gente muda a nossa alimentação, a alimentação muda a nossa mente. Nós passamos a ter um maior controle sobre o nosso apetite. Existe também uma alteração da sua microbiota intestinal. O nosso corpo ele é formado por trilhões de bactérias. Temos mais bactérias do que células e a maioria delas se concentra em nosso intestino. Existem bactérias boas e ruins. As boas se alimentam daquilo que faz bem para a saúde. Elas gostam de frutas, de verduras, sementes, hortaliças, de tudo aquilo que Deus deixou para nos alimentarmos. Já as ruins gostam dos alimentos industrializados, processados, refinados, açúcares, carnes, essas coisas que você sabe que são prejudiciais para o funcionamento do seu corpo. Então, quando existe um desequilíbrio entre elas, nós chamamos de disbiose. Na verdade, esse desequilíbrio ele acontece apenas quando existem mais bactérias ruins do que boas. Do contrário, não acontece. Se você tiver mais bactérias boas do que ruins, você não tem disbiose. Pelo contrário, é muito bom. E analise o tipo de alimentação que você tem hoje e veja se existe ou não em você essa disbiose. E quais são os principais sintomas disso? O que normalmente a pessoa costuma sentir quando tem essa disbiose? Sente queda de cabelo, tem a sensação de estar com o estômago inchado, tem diarreia ou prisão de ventre, né, que é a constipação. Tem a síndrome do intestino irritável, tem alergias, irritabilidade, distensão abdominal. Então, o que eu quero dizer aqui é que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e existe uma enorme conexão entre eles. E essas bactérias, elas influenciam até no nosso pensamento e nos nossos gostos, vocês sabiam? Por exemplo, sabe aquela vontade que você tem de no final da tarde comer um docinho, um pãozinho branco, uma bolacha recheada? Então, são as bactérias ruins pedindo para você comer aquilo que vai alimentar elas. E se você vai e cede, você acaba fortalecendo ainda mais elas, fazendo com que elas se multipliquem ainda mais e continuem tendo controle dos seus gostos e vontades. Mas quando você consegue resistir, ao invés de ingerir o que agrada a elas, você comer uma fruta, utilizar algumas sementes ou coisas mais naturais, você vai alimentar as bactérias boas e elas irão se fortalecer e se multiplicar e passarão a fazer você querer aquilo que elas gostam de comer. E olha só que coisa interessante. Quando você se alimenta daquilo que as bactérias boas gostam, você também fortalece a sua imunidade. Interessante, né? O seu corpo ele fica mais fortalecido, sabe por quê? Porque as bactérias boas, elas utilizam as fibras dos alimentos vegetais, né, das frutas, verduras, sementes, cereais. Elas pegam essas fibras, fermentam e transformam em ácidos graxos de cadeia curta, que é o alimento para o nosso sistema imunológico. Então você consegue perceber os inúmeros benefícios que esse tipo de alimentação pode fazer por você, pela sua saúde? E aí, está disposto a passar por essa experiência de regeneração para viver com mais saúde e qualidade de vida? Então venha comigo, eu estarei de mãos dadas com você. Te mostrarei como é simples e saboroso todo esse processo. Te mostrarei como limpar suas papilas gustativas utilizando os alimentos na sua forma mais natural. Alimentos saborosos, tudo de forma muito simples e que cabe no seu bolso. E por que eu estou aqui revelando todos esses segredos para você? Porque meu maior objetivo de vida é levar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Essa é a minha motivação a cada dia. E essa foi a forma que eu encontrei de atingir e transformar um maior número de pessoas. Nessa aula, a gente aprendeu um pouco de como acelerar o processo de emagrecimento. E na próxima aula, eu irei te mostrar como é possível você conseguir chegar e se manter no peso ideal. A próxima aula será o nosso último encontro dessas aulas e nele eu revelarei o que você precisa fazer para continuar o processo de emagrecimento até chegar ao seu objetivo. Essa é a aula mais importante que você verá, é onde estará todo o segredo. Amanhã também estarei abrindo uma mentoria toda especial voltada para você que está buscando viver livre de dietas e buscando ter muita saúde e disposição. É onde eu estarei apresentando uma super promoção para aqueles que participarem conosco desse projeto. Melhor ainda, vou fazer uma premiação que estarei apresentando no final da nossa aula.
Não deixe de assistir a próxima aula. Te espero lá!